Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite, família. Boa noite, você que está conosco aqui. Boa noite, você que está aí na bênção do seu lar, no seu trabalho, quem sabe no seu estudo, né? Hoje, com tudo online, é possível estar até na faculdade, na escola e também recebendo a bênção e uma palavra de Deus. Nós louvamos a Deus por poder estar aí com você e louvamos a Deus por poder pregar a palavra de Deus, por esse tempo de louvor, de adoração, com o nosso time aqui abençoado, que esteve também adorando a Jesus. Estamos novamente só com o culto online e para que possamos permanecer lutando contra o inimigo comum. Eu tenho dito que nós não somos inimigos da prefeitura, muito menos dos governos e nem das mídias. Nós, na realidade, somos inimigos de Satanás e queremos vencer o inimigo da nossa alma e também da nossa vida. Queremos vencer com a oração da fé, com a batalha espiritual, com a libertação. Por isso estamos cultuando a Deus. Eu quero ler com você nessa noite uma palavra que o Senhor colocou em meu coração já há alguns dias, e nós estamos orando aí dentro de um propósito, e nesse propósito de oração Deus tem falado tantas coisas maravilhosas. Hoje ainda eu pude conversar com alguém e numa negociação fazer uma proposta àquela pessoa, e aquela pessoa disse para mim assim: Braulio, esta proposta é resposta de oração, essa proposta é a vontade de Deus. E eu então fiquei muito feliz. Por quê? Porque foi o Senhor quem colocou no meu coração a direção de fazer aquela proposta àquela pessoa. Então eu louvo a Deus, porque quando nós buscamos a Deus, o Senhor nos dá a direção a cada passo, em cada momento da nossa vida. Você que gosta de acompanhar ou anotar, o texto está em Lucas, que eu vou ler aqui, capítulo 11, versículo 21. No Evangelho segundo o médico, o doutor Lucas, que andou com Jesus, capítulo 11, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto ele tem. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto ele tem. Pai Celestial, nós lemos Tua Palavra, e eu dependo e também apresento a Ti, em dependência do Teu Espírito Santo, todos os meus irmãos e irmãs que estão recebendo esta ministração, esta palavra, que estão estudando conosco esta palavra, e que vão ser livres e abençoados com esta palavra. Amado Espírito Santo, enche-nos da Tua graça, revelação, direção, amarra todo o principado, todo enganador, mentiroso, todo aquele enviado do diabo que veio para mentir sobre essas vidas nessa noite, para que todos que possam estejam recebendo essa palavra, recebendo em lugares de delícias, e que isso venha a transformar a nossa vida de glória em glória, no nome de Jesus. Amém. Amados, essa palavra, Jesus estava ali sendo interrogado por vários mestres da lei, pessoas religiosas da época. Jesus, ele estava de certa forma assim acuado, como num canto ali, e eles estavam pressionando Jesus, dizendo que Jesus na realidade estava expulsando demônios em nome de Satanás. Veja que acusação absurda que a igreja da época, os teólogos da época, os formadores da época chegaram a fazer contra o nosso Senhor. Dizer que Jesus expulsava demônios em nome de demônios. E aí então Jesus propõe esse texto, e eu quero ficar só nesta frase. Ele diz que quando o valente guarda armado a sua casa. É interessante que o valente que Jesus está falando, ele está falando nesse contexto
da resposta àquilo que ele foi acusado, ele está falando do diabo. Ele está falando que quando o diabo guarda uma casa armado, aquela casa está em segurança. Agora, ele também fala no versículo seguinte, que quando chega um mais valente, mais poderoso, ele toma tudo que tem dentro daquela casa. O que Jesus está trazendo para nós nessa noite? Ele está dizendo assim, olha, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aquele que deveria vir para libertar os cativos e oprimidos de Satanás, sou eu o mais valente. Eu quero contar o testemunho de um jovem norte-americano que aos 20 anos de idade, ele trabalhava 12 horas por dia, chegou do trabalho muito cansado, e ele então foi tomar um banho, sua esposa, recém-casados, muito jovem ainda, recém-casados, ele foi tomar um banho, sua esposa ficou ali aguardando, e no momento em que ele estava saindo do banho, aquele jovem, ele se sente muito mal, ele sente um peso muito forte do corpo, e quando ele tenta sair então do banho, ele tem um ataque, que ele acredita ser um ataque cardíaco. E aí ele chama a esposa, ela vem acudir ele, e ele não consegue se levantar, ele está ali com várias sensações de ataque cardíaco, e palpitações, ele está com amortecimentos parciais no corpo, e ele está com um medo muito grande de morrer, aos 20 anos de idade. E aí então a esposa pega e liga para um médico conhecido deles, e quando ela conversando com o médico, você sabe que quando você liga para o SAMU, para o médico, ele pergunta quais são os sinais que a pessoa está tendo, porque mesmo à distância, o médico pode orientar você, ou quem telefonar, a tentar até salvar aquela vida. E principalmente no caso de um ataque cardíaco, você sabe que mesmo alguém despreparado pode ser usado pelo telefone para ajudar a salvar uma vida. O tempo é muito importante. E quando ela está no telefone falando dos sintomas, o médico então, ele entende e diz, este ataque que ele está tendo não é do coração, não é infarto, não é um derrame, um AVC, ele está tendo um ataque do pânico. Um ataque do pânico. E ele então orienta ela do que ela deveria fazer. E aí aquela noite foi um inferno na vida daquele jovem e daquele casal. Eles então vão ao médico, começam a tentar um tratamento, mas noite após noite a síndrome do pânico o persegue. No caso dele, no testemunho dele, ele acorda de madrugada e tem visões abertas de coisas como objetos, seres extraterrestres. Às vezes ele entrava numa loja e já tinha que sair correndo, porque lá ele tinha uma fobia, um pânico, acelerava o coração, parecia que ele iria morrer. Às vezes alguém acordava, abria a porta do quarto de manhã, e ele então se escondia debaixo da coberta e acelerava o coração, e ele tomava na posição fetal. Sabe como que é a posição fetal, né? Quando você se encolhe todinho, parece que quer voltar para dentro da barriga da mãe. E ele fazia então isso, e ele dizia, agora eu vou morrer. E todo momento, durante 3 anos e meio, esse homem sofre de ataque da síndrome do pânico. Outras coisas que aconteceram com ele, ele então via também demônios, espíritos no quarto, ele via demônios nas pessoas, ele via o rosto das pessoas perder o sentido, como se a pessoa mudasse de aparência. Ele às vezes acordava de madrugada e a luz do quarto apagava e acendia sozinha, e a esposa, a testemunha dele, via isso acontecer. Ouvia barulhos no telhado da casa. Então eles resolveram mudar para uma cidade pequena, sair do emprego, mudar tudo, e eles vão morar numa cidade de 9 mil habitantes lá nos Estados Unidos. E aí ele pensa, não, agora
acabou, né? Vamos viver aquela vida tranquila, acordar de manhã, colher ali umas frutas, fazer o café, viver com um básico. E no primeiro dia, de madrugada ele acorda com uma sensação de que alguém estava sufocando ele, apertando a jugular, o seu pescoço, e com os 2 pés em cima do peito, apertando o coração, e ele estava à beira da morte, num ataque de pânico, no primeiro dia, já na primeira noite na cidade pequena onde eles haviam ido morar. As coisas não mudavam, nada mudava. Ele pensou então, eu vou ter que mudar de médico, vou ter que ir atrás, começou a ir em várias igrejas, e você sabe como que funciona a libertação. Eu me lembro uma vez que atendi uma moça aqui na igreja, e ela entrou, terminou o culto, ela pediu oração, orei por ela, quando ela da oração, ela olhou, nossa pastor, você orou e nem manifestou demônio na minha vida. Eu falei para ela assim, mas você tem demônio? Ela falou, eu sempre tenho, porque toda igreja que eu vou, eu caio endemoniada. Eu falei, e resolveu? Ela disse, então, até agora não. Eu falei, então caminhe conosco pelo menos um tempo, para que você seja livre, porque não adianta cair endemoniado e levantar endemoniado. É melhor sair da igreja sem demônios. E esse rapaz, ele fazia isso, ele ia nas igrejas, oravam por ele, sai em nome de Jesus, volta em nome de Jesus, sei lá como é que faziam isso, mas ele por todo esse tempo, mais de 3 anos sofrendo debaixo desses ataques satânicos, até que então, numa noite ele acorda de madrugada, depois de um pesadelo desesperador. Uma outra coisa também que ele conta, lembrei agora, ele diz assim que ele olhava para as pessoas da família e ele tinha vontade de fazer coisas ruins com elas. Ele olhava e ele imaginava, ele conseguia ver cometendo crimes até mesmo. E isso o perturbava demais, isso dava para ele vontade de sair correndo, porque imagine você olhar alguém que você ama, e de repente por causa de uma influência, de uma doença ou diabólica, você imaginar cometendo um crime contra aquela pessoa, fazendo mal com alguém que você ama tanto. E nesse tempo ele já tinha um filho, e ele diz então que ele não aguentava mais, então sempre que ele tinha um ataque do pânico desses espíritos, ele saía e ele ia para um lugar ficar sozinho. E numa noite, uma noite como essa, que nós estamos aqui, na presença de Deus, ele deitou do lado de uma rádio, ouvindo a palavra de um pregador, como você está ouvindo aqui agora. E esse pregador citou 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz assim, pois Deus não nos deu um espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E quando aquele jovem de 23 anos e meio ouviu esta palavra, ele disse que entrou algo no coração dele, e ele pensou, sim, eu já ouvi isso tantas vezes, mas como eu faço para me ver livre do que eu estou vivendo? E aí o pregador disse, alguns de vocês acham que estão loucos, ou que estão ficando loucos, mas a verdade é que vocês estão ouvindo um espírito de insanidade. E aquele pregador disse assim, esse espírito opera dando os pensamentos dele para você. É como se um demônio estivesse ao lado dele, soprando na mente dele os pensamentos desse demônio, e ele estava já pensando em muitos momentos como aquele demônio queria que ele pensasse. E pior, depois que esse jovem pensava como aquele espírito de insanidade, aquele espírito de insanidade ainda o acusava por pensar de maneira contra Deus e a sua palavra. E ali ele estava preso. Ali ele estava preso. E o rapaz então pensou consigo mesmo, e agora o que eu faço então? Quer dizer que os espíritos falam comigo? Não, eles falam para mim como se fosse eu falando.
Um espírito imundo não diz, vai lá e roube. Um espírito imundo diz, eu vou lá roubar. Porque parece que é você, parece que sou eu, mas na verdade é um espírito. Repetidas vezes a frase na primeira pessoa, que chega uma hora, se eu não estiver bem firmado, parece que é meu pensamento, e se entrar, vem a acusação logo em seguida. Esse rapaz então orou a Deus e disse, Senhor, o que eu faço? Então o Senhor disse para ele, fale agora ao espírito do medo, ao espírito da insanidade, para que deixe você, em nome de Jesus. Irmãos, eu já vi muita libertação, pessoas libertas, encontros com Deus, retiros, cultos, renúncias, orações na casa, muitas coisas, mas poucas vezes eu vi alguém se auto-libertar, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Auto-libertação é para valentes. Autolibertação é decisão, é quando eu sinto que aquele pensamento é do demônio, e eu digo, você espírito do medo, espírito da insanidade, espírito da culpa, espírito da injúria, espírito da contenda, espírito da pobreza, não tem poder sobre a minha vida, sai daqui em nome de Jesus. Eu mando aquele espírito embora de perto da minha presença, eu mando ele embora da minha mente, eu mando aquele pensamento embora. Eu mudo a maneira que as coisas funcionam dentro dos meus próprios pensamentos. Na hora que ele orou e ele disse, espírito da insanidade que tem me atrapalhado, saia da minha vida, em nome de Jesus. Quem sabe você essa noite quer dizer isso. Quem sabe logo após essa mensagem, você pode entrar no seu quarto, no seu secreto, no seu banheiro, na sua sala, onde você puder, e você dizer, espírito enganador, mentiroso, você não tem poder sobre a minha vida, saia da minha vida, em nome de Jesus. Faça isso, para que você seja completamente livre. E ele então diz que sentiu, quando aquele peso saiu alguma coisa de dentro dele, saiu de dentro dele. E ele foi liberto, e uma semana inteira, ele conseguiu dormir bem à noite, e ele começou a mudar os hábitos de vida, que antes ele não conseguia mudar, porque o demônio não deixava, e ele começou a mudar os seus hábitos de vida, para uma vida mais saudável, e ele então fez uma promessa a Deus, ele disse, Deus, se o Senhor me ajudar a me manter firme nesse livramento, desse espírito de insanidade, que eu nunca mais passe por situações como essas, eu juro que eu vou ajudar pessoas a serem livres. E ele escreveu um livro sobre isso, um livro que não tem em português, mas um livro abençoado, que ele conta todo o testemunho dele e a batalha espiritual. E ele então, até os dias de hoje, é usado por Deus na área da libertação. Por isso, nessa noite, eu te convoco e te incentivo a orar contra alguns espíritos que Deus me mostrou enquanto eu estava preparando esta mensagem. Eu vou falar aqui sobre eles, pelo menos alguns, conforme der o nosso tempo. Enquanto estava orando, o Senhor me mostrou espírito de lesbianismo. Esse espírito de lesbianismo fala bem assim para as pessoas. Frases dele é normal, pode experimentar. Olha bem, irmãos, a frase que o espírito do lesbianismo tem dito para as pessoas: Deus é bom e não liga para essas coisas. Ele tem dito isso. Deus é bom e não liga para essas coisas. Deus é espiritual e Deus não se preocupa o que você faz com o seu corpo físico. Deixa eu te falar uma coisa: espírito de lesbianismo é mentiroso, porque o pai dele é Satanás, o pai da mentira. Deus liga sim, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Olha o que ele diz: o corpo é meu, eu posso fazer o que eu quiser.
Às vezes a pessoa pensa que ela está pensando dessa forma, mas não é o pensamento dela, é o Espírito soprando como se fosse um pensamento. Olha outra coisa, o espírito do lesbianismo tem dito: não vou me casar com uma pessoa do mesmo sexo, é só para curtir. Outra frase: ela é tão carinhosa, nenhum homem é assim. Espírito do lesbianismo falando. Outra frase: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu não sei na Bíblia aonde que tem isso. Outra frase: tô suave, isso não me afeta em mais nada. Se você tem ouvido essas frases, repreenda o espírito do lesbianismo na sua vida. Repreenda. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que me mostrou isso aqui. Segundo o Espírito que tem operado nos dias de hoje, espírito da lascívia, frases que ele tem dito, ou melhor, antes das frases, olha o que o espírito da lascívia faz. Você vê coisas nas pessoas, imagina que as pessoas desejam você. Você imagina que as pessoas querem se relacionar intimamente com você. Esse espírito da lascívia, ele afirma que ninguém vai ver. E a Bíblia diz que Deus tudo vê. Esse espírito da lascívia, ele diz que o corpo precisa do prazer. Ele diz que outros também querem o mesmo que você. Ele entra nos sonhos, e dentro dos sonhos, no inconsciente, no subconsciente, ele insere imagens pornográficas. O espírito de lascívia traz lembranças de quando você não era cristão e cristã. É ele que tem trazido lembranças. E a maior das prisões, a algema mais apertada que o espírito de lascívia tem falado às pessoas: o tempo é curto e você precisa aproveitar agora. O tempo não é curto. Nós servimos a um Deus que vive de eternidade em eternidade, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e nós temos a vida eterna. Agora, se a gente cai nessa conversa fiada do mentiroso, espírito da lascívia, a gente fica preso e vai para o inferno. Aí o tempo é curto. Aqui, porque lá no inferno é a eternidade inteira queimando. Terrível coisa deve ser ir para o inferno. Outro espírito que Deus me mostrou: espírito de rejeição. Olha o que ele diz: eu sei tudo que vai acontecer já. Não é você que está falando isso, irmãos. É o espírito da rejeição, que ele sopra isso em você, para que você bloqueie a sua mente e não entre nas revelações que Deus tem sobre todas as coisas que Deus pode mudar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, no seu ministério. Outra frase: eu só terei valor quando for famoso ou famosa. Tem pessoas aprisionadas no futuro. Quando Jesus estava na cruz, haviam 2 ladrões. Um preso no passado e um preso no futuro. É a mesma coisa. Às vezes a gente faz tudo hoje pensando no amanhã. Isso é uma prisão, é uma cadeia. Nós temos que viver cada dia como se fosse o último. Outra frase que ele diz: quando todo mundo olhar para mim, seja por bem ou por mal, aí é que eu vou ser relevante. Quando eu for o centro das atenções, aí eu vou atingir o meu potencial máximo. Não, você não precisa. Quando Jesus for na sua vida, tudo que Ele sonhou para você, aí sim você vai ser mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Outra frase: eu sou diferente de todo mundo mesmo, ninguém me entende, não adianta. É o espírito de rejeição que tem soprado essa frase. Outra frase que o espírito de rejeição tem soprado na mente das pessoas: nem que eu tenha que sumir, mas eu vou fazer o que eu quero. Nem que eu tenha que sumir, mas eu vou fazer o que eu quero. Essa frase não é sua. Essa frase não é sua, é do espírito da rejeição. Outra frase que o espírito da rejeição tem dito: ninguém faz o que é certo mesmo, a coisa está feia. Ele justifica os erros, né? Justifica o pecado.
Outra frase: todo mundo é melhor do que eu sou burro e não consigo mesmo. Nem vou tentar, não adianta. Outra frase: não estou nem aí para ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é você que tem dito isso, é o espírito de rejeição. Por quê, pastor? Por quê? Porque você tem sim, todo mundo tem tudo a ver com a sua vida. Você faz parte de um corpo, você faz parte de um reino, você é filho do Altíssimo, você tem o Espírito Santo e você é um embaixador de Cristo na terra, aleluia. Como que ninguém tem nada a ver com a sua vida? Tudo tem a ver com a sua vida, todo mundo tem tudo a ver com a sua vida, com a minha vida. Nós temos pelo menos 2 na plateia, 24 horas por dia, o Pai Todo-Poderoso e Satanás observando. Outro espírito que anda por aí, falando besteiras, mentiras, espírito da culpa. Esse espírito, ele é parceiro dos demais. Toda vez que um espírito da lascívia fala uma coisa, o da culpa vem atrás. Toda vez que o espírito do lesbianismo, homossexualismo fala uma coisa, o da culpa vem atrás. Toda vez que o espírito da rejeição fala uma coisa, o da culpa vem atrás. Por quê? Porque é a segunda cadeia. Olha o que ele diz: eu tenho ideias péssimas. Ele culpa você pelas coisas que os demais espíritos fizeram você achar que era teu pensamento, que era você, e você não é essa pessoa. Ele fala assim: eu estou sujo, porque eu olhei, porque eu pequei, porque eu falei, porque eu gritei, porque eu errei. Ele culpa. Só que ele não culpa dizendo você errou, ele diz eu errei na primeira pessoa como sempre, porque ele é um enganador e mentiroso. O espírito da culpa diz: eu não posso estar no meio dos irmãos da igreja porque eu estou em pecado, porque eu não estou santificado o suficiente, porque eu não estou no propósito, porque eu não tenho o mesmo chamado. Mentira! Ele diz: olha, as pessoas estão me olhando diferente. Espírito da culpa, ele diz: olha, está todo mundo me olhando diferente. Você se sente culpado, sendo que as pessoas nem sabem o que está acontecendo. É ele, o mentiroso, o enganador. E ele diz: está vendo o pessoal lá na igreja? Essa turma não se importa com você. Os cristãos não estão nem aí para você, ou melhor, para mim. Ele sempre fala essas mentiras para que você se sinta culpado. Lembre-se da expressão coletiva. O pessoal, esse povo, essa turma, não vem de Deus, irmãos. Expressões coletivas não vêm de Deus. Não vêm de Deus. Nós não podemos julgar a igreja, por exemplo. Nem é nossa função. Nós não podemos julgar os pastores, os padres, não é nossa função. Nós não podemos dizer essa corja, essa cambada, esse povo, esse pessoal. Não, nós não precisamos entrar nessa, nós vamos pagar essa conta. Nós devemos tratar cada ser humano como um filho de Deus, como uma pessoa que Deus preparou e colocou nessa terra para cumprir o seu chamado e o seu propósito. Cuidado com expressões no coletivo. Satanás adora jogar expressões no coletivo. Por último, e aqui pegando um gancho com o testemunho, o espírito do medo. O espírito do medo, quando ele está operando, a pessoa sente uma respiração ofegante. A pessoa parece que vai cair. A pessoa sente tonturas. A pessoa se sente mal no escuro. Se sente mal quando está sozinho. Se sente mal em ambientes muito amplos ou ambientes diferentes. E então o espírito do medo diz: não tem jeito. Eu tenho medo da polícia, dos bandidos, eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo de olhar para trás, eu tenho medo de morrer,
Eu tenho medo de ficar doente. Se eu ficar doente, eu vou morrer logo. Se eu ficar doente, eu vou ficar na cama. O espírito do medo afirma várias vezes, repetidas vezes: eu não consigo mais. Eu não vou, não consigo, para mim não dá. O espírito do medo afirma: não adianta nem tentar. O espírito do medo afirma: como você já tentou bastante, sabe que vai dar errado. São expressões dos espíritos. São expressões dos espíritos que estão operando nos dias atuais. Mas quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto ele tem. Pastor, então como que eu posso me livrar de todos esses espíritos que estão por aí, buscando quem possa tragar? Pelo menos com 3 coisas que Timóteo fala aqui: poder, amor e equilíbrio. Simples assim. Tão fácil, né, irmãos? Poder, amor e equilíbrio. Timóteo fala sobre isso no texto que nós lemos. Não vos dei um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E o poder é recebido quando estamos em ambientes como esse. E é o que eu tenho pregado já há várias semanas. Frequente reuniões de poder na igreja local, online. Faça reuniões de poder na sua casa. Sempre esteja debaixo do poder de Deus. Sempre. Não saia debaixo do poder de Deus. Jejue para que você esteja consagrado. Ore diariamente, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A lâmpada só vai clarear o que está perto. Então eu preciso orar todo dia, e orar de preferência a palavra de Deus. Consagração. Se consagre. Nesse momento de pandemia, tanta gente em casa, aproveite para tirar um tempo com Deus. Está trabalhando home office? Bota louvor, adoração. Não perca seu tempo assistindo novela, assistindo notícia ruim, assistindo tantas coisas terríveis na televisão. Ganhe tempo, não perca tempo. É claro que podemos ter um entretenimento, assistir um Criminal Minds, né? Tinha que fazer minha propaganda, aleluia. Mas também não vai cair na novela. O sangue de Jesus tem poder. Aproveite o tempo para ler e colocar a leitura bíblica em dia. E o equilíbrio, aproveite e trabalhe, porque a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. A Bíblia diz que o homem de honra é um homem que trabalha. Quando as minhas filhas, elas sabem que eu oro por elas desde quando elas eram neném, para Deus preparar um esposo para cada uma delas. E ai do homem que chegar perto delas e não for um trabalhador, que não tem um emprego, ou que não seja um grande empresário, porque eu não autorizo. Como que o cara não vai trabalhar? A mulher não vai trabalhar nos dias de hoje? Como que vai ter equilíbrio? Não tem. Tem que trabalhar, tem que suar a camisa, tem que ganhar dinheiro, tem que estudar, tem que se preparar melhor, tem que buscar a Deus e tem que estar envolvido. Lembra Eliseu? Chegou lá, o que ele estava fazendo? Trabalhando, né? Quantos homens de Deus? Davi estava no pasto, suando a camisa, trabalhando. E às vezes a gente quer um grande chamado, mas a gente não ainda entendeu que precisa ter o equilíbrio, e o equilíbrio envolve também o trabalho. Então nessa noite eu quero orar pela sua vida, expulsando de perto de você todos esses espíritos: o espírito do medo, o espírito da culpa, o espírito da rejeição, o espírito da lascívia e o espírito do lesbianismo e do homossexualismo, no nome de Jesus. Se você puder aí na sua casa, onde você estiver, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração.
eu quero fazer esta oração. Pai, no nome de Jesus, pela autoridade do sangue de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo, eu repreendo agora todos esses espíritos que foram citados aqui nesta palavra, estejam aonde estiver, enganando, mentindo, iludindo, trazendo essas frases e outras mais mentirosas sobre essas vidas que recebem esta oração. No nome de Jesus eu dou uma ordem, pelo poder do sangue de Jesus, a cada um desses espíritos, para que batam em retirada de perto dessas vidas agora, no nome de Jesus, e que cada um desses seus filhinhos e filhinhas possam ter também autoridade e discernimento para orar, expulsando, sempre que algum desses demônios malignos venham a enganá-los, mentir para eles e torturá-los, no nome de Jesus. Pai, dá autoridade aos teus filhos, pelo poder do teu Espírito Santo. Deus, se alguém que ouve esta palavra estava longe de Jesus, e essa hora quer voltar a Cristo, quer entregar a sua vida a Jesus, quer andar com o Senhor, quer desfrutar da vida abundante que Jesus conquistou na cruz, então eu te peço, escreve o nome desta vida no livro da vida eterna, alcança com salvação, com bênção de provisão, com libertação, e o liga, Senhor, a uma igreja local, para que possa servir ao teu reino e entrar na plenitude da tua presença. Deus, abençoa aquele que, quem sabe, essa noite está enfermo, quem sabe está adoecido das emoções, quem sabe está, ó Deus, debaixo de um jugo do diabo, acreditando em alguma notícia do inferno. Eu quero agora cancelar em nome de Jesus todas as más notícias sobre essas vidas que estão conosco, no nome de Jesus. Eu ordeno que toda doença, toda enfermidade, toda angústia, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, seja o que for que estiver nessa vida operando, saia agora, caia por terra, seja desfeito no nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, libera a tua bênção da cura sobrenatural em cada vida que está recebendo esta oração, no nome de Jesus. Deus, eu oro também pela vida da irmã Esther, que está grávida, Senhor, que está nos últimos dias, que o Senhor abençoe a sua gravidez, que venha a ser uma bênção de parto normal, correr tudo bem, que nada, ó Deus, venha a abalar a sua casa, a sua família, mas que a tua filhinha esteja debaixo da tua proteção. Abençoa também a irmã Ana Paula, que também está, ó Deus, grávida, Senhor, que esta gravidez seja abençoada, seja, ó Deus, coberta pelo sangue de Jesus, que ali a criança possa estar continuando se desenvolvendo com toda a saúde do alto, Senhor, e que a sua família seja guardada e protegida, no nome de Jesus. Abençoa, alcança cada lar, cada família, Senhor, representada, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.